Hoje o dia tá quente no Palmeiras, é assim que inicia o estagiário do Nação Alviverde. Teremos informações sobre o Galhote no clube, também sobre a reviravolta no caso Felipão e Abel Ferreira, o porquê o treinador está desse jeito, e também atualizações envolvendo o acordo firmado entre Barcelona e Palmeiras sobre um jogador que chegou aqui com olhares diferentes do JP Sampaio. A informação sobre a contratação do João Victor todo mundo já sabe. Agora eu vou trazer uma notícia atualizada sobre o acordo firmado entre Palmeiras e Barcelona. O ex-Barcelona, que chega aqui com uma expectativa grande, acabou sendo liberado pelos espanhóis por conta da falta de espaço por lá. E por conta de toda a ascensão do Palestra na América do Sul, sendo referência de base e de gestão, está fazendo que os espanhóis dêem a certeza sobre a preferência de compra do jogador, caso ele consiga atingir os números estipulados nesse negócio. Ou seja, basicamente o Palmeiras terá a missão de lapidar ele, colocar como evidência aqui no Brasil para o Barcelona voltar e contratá-lo. Bom, e falando um pouquinho do João, apesar dele ter 16 anos, é um garoto que precisa ficar de olhos abertos. Ele se destacou na copinha desse ano por um clube de Roraima e quem sabe essa lapidação aí seja o ponto principal para ele dar a volta por cima. E fica aqui de aviso, né? Se no profissional existe um irresponsável à frente do clube, na base a situação é completamente diferente. Temos um JP que, em primeiro lugar, sabe o que é ser palmeirense. Ele chegou aqui como um Zé Ninguém e acabou virando essa referência toda. Aí eu faço aquela simples pergunta: o que seria da Leila sem o dirigente? Até aqui fica claro que ele é a salvação da gestão, por conta das vendas de base e por conta dos jovens que estão subindo para salvar o time. A quantidade de dinheiro que essa diretoria do principal rasga, daria para montar uns 4 elencos. E é triste a situação que se encontramos hoje. Você, torcedor que está caindo no papinho furado sobre renovação de Abel Ferreira, fique bem ciente que você está sendo usado como massa de manobra para a velha imprensa tacar fogo no Palmeiras. Tudo que está saindo sobre Abel, Leila e Palmeiras em reuniões, negociações, é notícia requentada. O pré-acerto já foi firmado em maio e tudo que está sendo falado por aí é só para colocar aquela lenha na fogueira e você, torcedor, cair em cima da gestão. Só para analisar um pouquinho, qual sentido faria a Leila, em plena quinta-feira após um empate onde gestou várias críticas, divulgar que as renovações do Abel foram adiadas para o final do ano? O atual cenário que faz sentido é ela se reunir com o Abel para discutir a remontagem do elenco, as próximas contratações e o que precisa ser feito para ajustar esse time. E você pode ter as suas desavenças com o Abel, podem criticar ele do jeito que achar melhor, mas nesse momento a gente tem que se unir, pô. Se a gente dá munição pra mídia, é o que vai acontecer. Vamos terminar mais um ano sem título e passando vexame. Sou um dos críticos do Abel, eu admito. Porém, no meu ponto de vista, a gente tem que se unir nas arquibancadas e principalmente nas redes sociais. E futebol é isso, torcedor. Se nem o Real Madrid consegue se manter em alto nível, imagine só o Palmeiras que vem de uma sequência grande de títulos. E tudo que eu mais quero ver é o nosso treinador, o maior da nossa história, aparecer no final do ano com a taça de Libertadores em mãos, debochando de todo mundo. E até lá a gente tem que nos manter com as expectativas lá em cima. Afinal de contas, temos o elenco mais caro da América Latina e não é possível que esses jogadores que foram contratados não saibam jogar bola. Palmeiras! E até o final de setembro será decidido: Bruno Fux fica ou não no Palmeiras? O Palmeiras tem 2 meses para decidir e falar pro Atlético o futuro do jogador, que até aqui divide opiniões internamente. Enquanto a comissão técnica gosta do jogador e acredita no seu futebol, parte da diretoria acha que vai ser um investimento muito arriscado. E um dos responsáveis que está gerando essa dúvida é o Galhote, que está com o pé atrás sobre essa contratação. E motivos para essa dúvida não faltam. Ele que passou em 3 clubes grandes não conseguiu se firmar em nenhum. E o último, por exemplo, foi no Atlético Mineiro, onde ele teve sua saída comemorada pelos atleticanos. E a Leila até era a favor desse negócio. Afinal de contas, ela contava com o protagonismo do Caio Paulista por lá, onde seria possível fazer uma troca casada. Os jogadores que têm o mesmo valor de mercado poderiam sair um pro lado de lá, outro pro lado de cá, sem envolver dinheiro no negócio. Porém, o resultado está sendo outro. A previsão é que o Caio Paulista volte para cá no final do ano, obrigando o Palmeiras a gastar 20 milhões pelo Bruno Fux.
E vocês aí também concordam com o Gagliotti? Será que vale a pena o investimento? Eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes que dê espaço para uma nova safra do Sub-20 do que arriscar essa grana nele. Já não basta os 20 milhões que demos pelo Caio Paulista ao Fluminense. Agora gastar novamente para um jogador duvidoso? E nesse pacote todo a gente tem que incluir os salários, né? A maioria desses caras aí ganha acima dos 500 mil reais. Dinheiro de pinga hoje no futebol brasileiro. Palmeiras! Aos poucos a verdade começa a aparecer no Palmeiras. Foi revelado que desde o ano passado, com as novas contratações, o Abel Ferreira vem apresentando um sinal de fraqueza em seu trabalho. A obrigação de remontar o elenco e ter jogadores caros está implicando diretamente no seu desempenho no dia a dia. Por enquanto, nenhum jornalista tocou sobre esse tema durante as coletivas. Porém, fica aí de aviso. O primeiro que tocar nesse assunto vai ter uma resposta muito sincera vinda do treinador. E só passando a informação completa, foi por conta desse problema que a diretoria tentou de todas as formas trazer o Felipão para cá. Ele chegaria aqui para ser o assessor técnico, assim como está sendo no Grêmio, mas infelizmente a sua opção foi ir para o Rio Grande do Sul. E agora, como é que vai ser? Esse problema do Abel é um assunto muito delicado que ninguém está falando. E sendo bem sincero aqui e com muita cautela sobre o que eu vou falar, é a primeira vez que isso ocorre na carreira do Abel. Se vocês foram pegar os últimos clubes que o treinador passou, em nenhum outro ele teve tanta verba em mãos para ser gastos e mal utilizado. No PAOK ele tinha um elenco modesto. No Sporting ele era um treinador que passou pouco tempo. Agora no Palmeiras ele está há mais de 5 anos. E no momento que ele precisa dar a resposta como treinador, com jogadores caros, de grife, ele não consegue apresentar o resultado que a diretoria previa. E parando para analisar bem, o último que chegou aqui para fazer essa missão de remontar o elenco foi o Luxemburgo, que teve um papel fundamental na integração dos jovens da base e os medalhões que fizeram parte da era campeã. E pode ser que essas últimas contratações não foram erradas? Sim, se o treinador está apresentando essa deficiência, pode-se considerar que o Vitor Roque foi um investimento certo, porém não está sendo bem utilizado. Outro caso que eu sempre abordo aqui no canal é envolvendo o Gilberto. Ele deveria estar no elenco há muito tempo e até agora não é chamado. São nesses pequenos detalhes que influenciam diretamente no repertório do time dentro de campo. E agora eu deixo para vocês comentarem aí o seu ponto de vista sobre esse assunto. E eu não sei o que vai acontecer com o Verdão até o final do ano, viu? Palmeiras! O bicho está pegando no Palmeiras e você vai ser informado do que está acontecendo. Apesar dessa notícia aí que está saindo sobre a Leila tentar a sua terceira candidatura no final de 2027, dentro do conselho existe uma pressão grande para trazer de volta o ex-presidente Gagliotti. Ele que hoje é um braço direito da Leila, inclusive esteve presente junto com a delegação nos Estados Unidos, começa a enxergar um novo cenário com esse apoio dos conselheiros. E no ponto de vista de muitos, o Gagliotti tem que ser integrado de forma oficial dentro da diretoria, nem que para isso seja criado um cargo extra lá dentro. E o motivo dessa preocupação toda está na falta de comando no vestiário. A bagunça que se encontra hoje no Palmeiras se tornou algo um ponto fora da curva. Infelizmente hoje os jogadores deitam e rolam sobre o Barros, que não faz pressão alguma para ter resultados. Eu tenho certeza que diante dessas especulações, a Leila vai aceitar sem pensar 2 vezes. Afinal de contas, ela colocou 500 milhões na mão de irresponsáveis e agora está vendo o prejuízo que se encontra o financeiro do clube. Bom, torcedor, diante dessas notícias importantes, eu fico por aqui. Agradeço a sua presença, ao HP e equipe do Nação Viverde que estão sempre no dia a dia aqui tentando trazer o máximo de informações para todos vocês. Amanhã estarei de volta com toda certeza para trazer mais informações como essas sobre o nosso palestra. Tamo junto e até a próxima.